Graça e paz, queridos, queridas. Dia 15 de outubro, estamos entrando com mais um devocional da manhã. E hoje, 15 de outubro, é uma quinta-feira, nós temos muitas coisas para falar. Primeiro, 15 de outubro, dia do professor, da professora, dos profissionais de educação. Que Deus esteja abençoando a todo profissional da educação, nosso reconhecimento, em nome do Mestre dos Mestres, no nome do Mestre dos Mestres, Jesus. Jesus, que também era chamado de educador, também era chamado de mestre, que ele possa estar abençoando a todos os profissionais da educação. E hoje, quinta-feira, a gente lembra, né, que Quinta-feira Uso Preto, né, que é uma campanha internacional que chegou no Brasil em 2014, para denunciar, infelizmente o Brasil está dentro dessa rota de países em que há muita violência contra a mulher, contra meninas, violência doméstica e assim por diante. Infelizmente, o nosso país também tem assim esses casos que precisam ser revistos. Mas queremos compartilhar hoje a palavra de Deus. E essa semana a gente está falando sobre os ideais da reforma que deu origem às igrejas evangélicas, a reforma protestante do século XVI, os ideais da reforma, e dentro desses ideais a gente está apresentando as 5 solas. Sola Scriptura, Solo Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Deo Glória. São essas 5 somente, né? Então, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória a Deus. E hoje nós vamos pegar o terceiro, que é Sola Gratia, somente a graça. O que quer dizer a palavra graça? A palavra graça quer dizer um favor desmerecido, um favor que a gente não merece, né? Quando a gente ganha algo que a gente não merecia ter ganho, mas a gente ganha igual, pela bondade daquele que nos dá, e não pelo nosso merecimento, não pelo nosso mérito. Quando as pessoas geralmente dizem assim, pede alguma coisa para Deus, diz, mas fulano merece porque ele é uma pessoa boa, Beltrano não merece porque não é uma pessoa boa. E na verdade, meu querido, minha querida, ninguém de nós merece. Olha só. Vou começar com um texto que não está ali, depois eu vou anotar esse texto, mas anotem. Romanos capítulo 3. Depois eu vou anotar. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim, todos pecaram. Então, ninguém merece um favor, ninguém merece a salvação, ninguém merece a bênção de Deus, ninguém merece cura, ninguém merece provisão, ninguém merece. Não, porque nós somos corrompidos pelo pecado. No entanto, e não tem nada que a gente tenha feito que possa alcançar mérito diante de Deus. Versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, assim, gratuitamente, sem a gente merecer, sem a gente pagar coisa nenhuma, Deus nos perdoa e Deus nos abençoa. No mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, a gente vai ver, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. A gente tem que entender, não é o que a gente faz, mas o que Jesus fez. Não é o que a gente faz, mas é o que Jesus já fez, que nos dá acesso a Deus, acesso às bênçãos. Absolutamente ninguém merece. Isso quer dizer a gratuidade. Não é o teu mérito, não é o quanto tu paga, não é o quanto tu dá de dízimo ou de oferta, não é o quanto tu já fez antes, não é
as coisas boas que tu faz, não é a quantidade de tempo que tu fica orando ou lendo a Bíblia, não é isso que te dá salvação, mas é porque isso não seria suficiente para a tua salvação. Ainda que tu tivesse dado teus bens para a igreja, ainda que tu tivesse calejado teus joelhos de tanto orar, ainda que tu tivesse gastado teus olhos lendo a Bíblia, ainda que tu fizesse todo bem, isso não seria suficiente para apagar o pecado que está em ti. Ou seja, não existe preço capaz de apagar o pecado. Apenas Jesus pode nos apagar o pecado. Por isso que a salvação é de graça. Não é pelas obras da lei, não é por tu cumprir as determinações religiosas, mas é porque Jesus quer te salvar. É gratuito. Não é por mérito, mas é gratuitamente. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, diz assim: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Foi a morte de Cristo que conquistou, foi o que Jesus fez, que conquistou direito. Quando a gente pede perdão a Deus, a gente não pede perdão a Deus porque a gente é bom, a gente pede perdão a Deus pelos méritos de Cristo. Quando a gente pede uma bênção para Deus, uma cura, uma libertação, a gente não pede uma bênção para Deus pelos méritos nossos ou pelos méritos de qualquer outra pessoa. A gente pede uma bênção para Deus pelos méritos de Cristo. Somente Cristo conquistou mérito. Nenhum ser humano outro teve mérito para se chegar até Deus. Por isso que é de graça. Ninguém merece, ninguém fez nada e ninguém pode fazer nada para merecer a bênção de Deus, para merecer a salvação. A gente alcança a salvação pelo mérito de Cristo. E se não existe graça, então Jesus morreu em vão, né? E nós cremos que Jesus morreu para alcançar esse mérito que nós não temos. A palavra graça, favor desmerecido, ele está sobre sua vida. E John Wesley, fundador do movimento metodista, ele falava que a graça se manifesta como uma graça anterior, né? Uma graça que prepara, que faz com que a gente conheça Deus, uma graça que nos justifica, que nos salva, né? E uma graça que nos santifica no decorrer da vida. Ou seja, a graça já está conosco antes mesmo de a gente entregar a vida a Jesus. Né? Já é uma graça preveniente, mas ela se torna uma graça justificadora quando a gente entende e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa graça se torna justificadora, ela nos salva. E na medida que a gente vive com Deus, essa graça nos acompanha a vida toda, nos santificando. É a graça santificadora. Então, essas três dimensões da graça nos acompanham a vida toda. A graça de Deus nos acompanha a vida toda. E é por graça. Hoje o sol levantou, o sol está brilhando, pode ser que tenha algum lugar que esteja chovendo. Tudo é a graça de Deus. Tu está respirando, é a graça de Deus. Tu tem provisão, é a graça de Deus. Tu tem inteligência, tem capacidade, é a graça de Deus. Nós somos perdoados dos nossos pecados, pela graça de Deus. Nós somos abençoados, alcançamos vitórias na vida pela graça de Deus. E nós seremos salvos e viveremos na eternidade pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. Esse é um dos princípios que a palavra de Deus nos traz. Esse é uma das e aceite essa graça de Deus na sua vida. Não é porque ninguém merece qualquer coisa, ninguém merece estar vivo, ninguém merece ser perdoado, mas Deus nos dá essa graça a todos e a todas. Por isso, nós somos felizes e gratos por esse favor que nós não merecemos, o favor da vida, o favor das bênçãos, o favor da salvação. Nada disso nós merecíamos, mas Cristo Jesus nos concedeu essa graça. Esse é um dos ideais da reforma, né? Sola gratia, somente a graça. Nós somos salvos somente pela graça. Nós somos abençoados somente pela graça. Não é nada que nós fazemos. Isso
igual a todo mundo, não existe absolutamente ninguém diferente, porque absolutamente todos e todas somos dependentes da graça de Deus. O mais rico ao mais pobre, dependente da graça de Deus. O mais inteligente ao mais fraco intelectualmente, são dependentes da graça de Deus. Com maior conhecimento teológico, aquele que não tem conhecimento teológico nenhum, dependente da graça de Deus. O mais devasso pecador ao ser humano que procura viver em maior santidade. Ambos são da graça de Deus. Judeus e gentios dependem da graça de Deus. Todos os seres humanos, todos os 7 bilhões e meio passando de seres humanos da Terra, dependem igualmente da graça de Deus. Somente pela graça somos salvos. Somente pela graça somos abençoados. E a graça está no Senhor Jesus. Nós dependemos da graça no Senhor Jesus. Que a gente possa viver essa graça gratos pela graça que Deus nos deu. Que a gente possa respirar esse ar com alegria e gratidão, sabendo que nós não mereceríamos, mas Deus nos deu. Que a gente possa viver as bênçãos que Deus tem nos dado com alegria e gratidão, sabendo que Deus nos deu sem que a gente merecesse. Que a gente possa viver a esperança da ressurreição e da vida eterna, sabendo que não é porque nós merecemos, mas porque Cristo nos concedeu gratuitamente essa graça. Quero orar por ti nessa manhã. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua graça que nos dá vida. Obrigado pela tua graça que nos faz te conhecer. Obrigado pela tua graça que nos traz bênção. Obrigado pela tua graça que nos traz a esperança da ressurreição e vida eterna. Pai amado, desperta em nós a consciência da graça e que nossos olhos possam contemplar a tua graça em todos. Não porque nós merecemos, mas porque tu gratuitamente nos concede esse favor. E agora, meu Senhor e meu Deus, derrama sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada ambiente de trabalho, a bênção de Deus que cura, que liberta, que transforma, pela graça do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos amanhã no próximo Devocional da Manhã. Sola Gratia. Somente a graça.